Olá, mulher abençoada e transformada. Aqui para mais um vídeo para estar falando sobre o amor de uma mãe pelos seus filhos. E o que é mais incrível, mais transformador para mim, é que o amor de Deus, só o amor de Deus, é comparado ao amor de uma mãe. Olha só, aqui está dizendo assim, ó, que pode uma mãe se esquecer de seu filho que mama? Gente, que coisa mais tremendo isso. Sabe, você já deu, né? Você já amamentou, aquela que não pôde amamentar no seio, né? Sabe que a criança precisa, chora querendo mamar. Então, uma mãe esquece de amamentar seu filho. Isso é quase impossível. Mas aí Deus compara o amor dele. Ainda que essa mãe venha se esquecer, eu não me esqueço de você. Ainda que a mãe, pode alguém, uma mãe, se esquecer do seu filho? Todavia eu não me esquecerei dos meus filhos. E eu amo falar sobre mãe, sobre família, por quê? Porque família foi o primeiro plano de Deus. Deus não veio aqui na terra, eu vou criar a terra, eu vou criar o homem. Não. A mulher foi feita depois, mas antes mesmo de a terra existir. O plano de Deus já era de construir uma família sobre a terra, de fazer o homem, né, de o homem dar nome a tudo e depois trazer essa maravilha que é a mulher. Então Deus teve um projeto maravilhoso quando Ele nos criou, ainda na mente. Eu falo que quando Deus depois que Deus criou toda a terra, Ele falou: agora eu vou pôr o meu projeto, o meu primeiro projeto em mãos. Aí Deus faz o homem e a mulher. Ali está o primeiro casal. E a primeira ordem é o quê? Crescer e multiplicar. Seja abençoado, seja frutífero e seja multiplicador. Multiplicar é o quê? Construir famílias. E hoje nós temos visto famílias sendo destruídas, temos visto os filhos sendo destruídos por causa da falta de amor dos pais. E talvez você não recebeu este amor na infância, assim como eu não recebi. Eu sinto muito falta, sabe? Quando falta de um carinho de mãe, carinho de pai. Eu me lembro que quando eu fui para a igreja, ainda criança com 10 anos, e depois na adolescência a gente passa por aquela fase da rebeldia. Eu sei que também você passou, os seus filhos estão passando hoje, os meus filhos passaram, estão passando. E às vezes nós ainda passamos por essa carência de amor de pai, de amor de mãe. E eu me lembro que quando eu ia para a igreja, nós tínhamos que orar e o pastor ensinava a orar o Pai Nosso que estás no céu. E eu tinha dificuldade de muitas vezes associar Deus como meu pai, porque eu não sabia o que era amor de pai. Eu tinha o meu pai. Meu pai estava ali, ele trabalhava e colocava o que comer dentro de casa, era um alcoólatra. Não era um homem violento, mas era alcoólatra. Ele dava pra gente o básico, pra gente não passar fome. Nós não passamos fome, mas nós tivemos necessidade de muita coisa. Porque éramos em 10 irmãos. O pai é alcoólatra, minha mãe tinha que trabalhar na roça para ajudar. E nós já com uns 8, 9 anos, todos nós tínhamos que trabalhar também para ajudar no sustento. Então eu louvo a Deus hoje. Talvez as pessoas dizem que hoje os dias estão difíceis, mas hoje tudo é mais fácil. Talvez a relação do ser humano está ficando difícil, porque o homem está ficando egoísta, né? A violência tem crescido, a falta de amor tem crescido e a iniquidade tem se multiplicado. Mas só que Deus, ele não muda. E Deus é o mesmo Deus que criou o homem lá no Jardim do Éden. Ele não mudou. Ele continua pronto para nos abençoar como filhas, como mãe. E eu, em nome de Jesus, eu quero te abençoar. Eu quero abençoar a sua família. Tá? Por isso eu te convido para você se inscrever ali no meu canal, para que eu coloque mais vídeos aqui abençoando a sua vida, para que eu esteja orando, comente ali, eu preciso de oração, eu preciso ser fortalecida, né? Vamos estar aí lendo os versículos, ministrando sobre a sua vida a bênção do Senhor. E novamente eu posso dizer, pode uma mãe se esquecer do filho que ela está amamentando? Às vezes pode até esquecer hoje. Hoje eu falo que a depressão, às vezes a mãe já ali no parto com depressão, entra em depressão pós-parto,
Mas a palavra do Senhor é bem clara, ainda que essa se esqueça, eu não me esqueço. Deus não muda e jamais mudará. Como que você está sentindo? Como está o seu coração como mãe? Você tem se sentido desonrada como mãe? Sentindo desonrada como esposa? Talvez você foi desonrada como filha e por causa disso você também desonrou os seus pais. E hoje você colhe os frutos que os seus pais semearam ainda em você. E os seus pais ainda também colhem frutos que foram semeados nele. Olha que isso é como uma roda girando, né? Aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Aquilo que os seus pais plantaram, semearam, eles colheram. E às vezes estão colhendo através da sua vida. Talvez os seus pais estão vendo se repetir na sua vida aquilo que repetiu na vida dele. Mas hoje você pode, em nome de Jesus, quebrar esse ciclo. Você pode hoje, em nome de Jesus, sair do laço do passarinheiro e tirar os seus filhos do laço do passarinheiro, porque a família é projeto do Senhor, é o primeiro projeto do Senhor, é a família. Então eu vou dizer novamente, não desista de você. Como eu falei no vídeo anterior, não desista. Não desista do seu chamado, o seu chamado como mãe, o seu chamado como filha, ou o seu chamado como esposa. Você que também que não quer ter família, o seu chamado, talvez no trabalho, mas não desista, porque Deus não desiste de você. Isso é maravilhoso. E aqui a misericórdia de Deus também é comparada, né, com a bondade de um pai. Como um pai trata com bondade os seus filhos, assim o Senhor é bondoso e misericordioso para com aqueles que o amam. Está no Salmo 103, no versículo 13. Aqui diz assim, ó, os filhos dos filhos, os filhos dos filhos. Gente, isso é tremendo. Família é algo que está no coração de Deus. E aqui em Números 6, 24 e 26 vai dizer assim, ó. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. O Senhor volte para ti e te dê paz. É isso que eu quero profetizar sobre a sua vida hoje. Que o Senhor te dê paz nesse momento de tribulação que você está passando. Que o Senhor restaure a sua força como mãe, como filha, como irmã. Talvez você já não fale. Há quanto tempo você não fala com uma das suas irmãs? Por causa de algo que aconteceu lá no passado. E você está aí vivendo essa tristeza, essa angústia. Mas hoje Deus quer renovar o seu relacionamento familiar. Porque se você não é uma boa irmã, nós não vamos ser uma boa mãe. Porque tudo está relacionado lá, tudo são sementes. O que eu recebi dos meus pais, se eu não eliminar esse lixo, se eu não resolver essa questão, vai vir para minha família, vai voltar para minha casa. E eu não quero mais isso e você não quer mais isso. Quebra esse laço do inimigo, quebra esse laço do passarinheiro em nome de Jesus. A palavra diz que o Senhor, né? O Senhor nos livrou do laço do passarinheiro. Mas para que isso aconteça, eu preciso declarar a palavra, eu preciso saber a palavra. Está ali no Salmo 91. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. Eu declaro isso todos os dias. Eu habito no esconderijo do Altíssimo. À sombra do Onipotente eu descanso. Porque o Senhor tem me livrado do laço do passarinheiro. É o Senhor que te livra. Então você precisa sair desse embaraço. Talvez nada está dando certo para você. Talvez você ache que o seu filho não tem mais saída. Você acha que a sua saúde, talvez você está com uma enfermidade aí. Eu já quero estar orando agora. Ô Senhor, o Senhor está ministrando no meu coração para eu estar orando por você que está tão enferma. Que está aí com diabetes, com colesterol alto, com a pressão alta. Você que está aí com a saúde toda deteriorada. Você é tão jovem, mas você herdou, teve essa herança maldita, doença. Talvez você está com câncer. Oriandarabá, xericanta. Pai querido e santo, em nome de Jesus, Pai.
Eu estou agora, Pai, no meio desse vídeo, Pai, parei para orar, Senhor, interceder por esta mulher, porque eu sei que o Teu Espírito Santo, Pai, vai visitar o coração dela agora, Pai. Eu não sei qual a enfermidade que ela está passando, Pai. Se é diabetes, se é colesterol, se é um câncer, se é uma depressão, se é uma síndrome de pânico, Pai, não importa. O Senhor é poderoso, Pai, para transformar o coração dela. O Senhor é poderoso para mudar essa situação, Pai. Para tirar, Senhor, essa mulher dessa depressão, para tirar essa mulher, Pai, dessa mágoa, Pai, que ela tem carregado há tantos anos, Pai, há tantos anos, em nome de Jesus, Pai, livra, Pai, Tu és um Deus que renova e restaura. Vem restaurar a Tua filha agora, pelo poder do nome de Jesus. Aleluia! Os filhos são uma herança, uma coroa para os idosos. E os pais são o orgulho dos seus filhos. Gente, isso aqui eu preciso escrever, eu vou escrever. Tá aqui até no celular, mas eu vou escrever no meu caderno. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos. Quando um pai é avô. Talvez a sua mãe errou, o seu pai errou, mas às vezes eles erraram tentando acertar. Mas que eles venham ter orgulho de você. Que esse laço do passarinheiro que foi semeado lá na geração do seu tataravô e tem atingido você até hoje, que esse laço venha a ser quebrado em nome de Jesus. Porque está falando aqui, ó, e os pais são orgulho dos seus filhos. Os filhos têm que ter orgulho dos seus pais. Nós precisamos ter orgulho dos nossos pais. Entender que eles erraram. Eles erraram tentando acertar. Como eu disse aqui, eu tinha dificuldade de chamar Deus de pai, porque eu não tinha um abraço de um pai, eu não sabia o que era ter amor de um pai. Então eu sempre dizia, ali na minha adolescência, nossa, mas se Deus é um pai igual ao meu pai que eu conheço, então eu não vou servir ele. Porque como eu não vejo assim esse orgulho, eu não tinha esse orgulho que eu estou falando aqui do meu pai. Mas aí eu fui entender que o meu pai, ele foi abandonado quando criança, que a mãe dele se tornou uma alcoólatra e ele foi criado sozinho. Eu ainda tinha um pai que estava ali, não era um pai presente, que me dava carinho, que conversava, mas meu pai estava ali. E o meu pai não teve essa oportunidade, ele foi abandonado e ele foi criado por uma mãe alcoólatra. Foi criado no meio dos tios, né, na prostituição, foi criado no meio da prostituição, no meio do alcoolismo. E eu tive a oportunidade de ter uma vida diferente através dele, porque ele começou a mudar. Ele não era um pai maravilhoso, mas ele era um pai. E eu fui entender que Deus, o amor de Deus, não é este amor que nós pensamos. O amor de Deus não muda. Ainda que eu erre, ainda que eu caia, Deus, Ele está sempre pronto para me abençoar. E Deus está pronto para abençoar você. Talvez você já desistiu, você falou, não, eu desisti dos meus projetos, eu estou já uma idade que eu não quero mais sonhar, não quero mais fazer projeto. Mas Deus está dizendo para você, ei, eu sou o Deus que abre porta. Eu sou o Deus que te dou sabedoria. Ali em Isaías 44 vai dizer assim, que Deus é o Deus que vai te revelar os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Então Deus, Ele quer se revelar a você. Então Ele quer te dar sabedoria como mãe, como esposa, como filha, como empreendedora. Volte a sonhar, não desista, volte a sonhar, porque Deus não desistiu de você. E eu quero terminar esse vídeo convidando você novamente para se inscrever no canal, compartilhar, comentar nesse vídeo. E eu quero terminar esse vídeo dizendo para você, ó, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto. O Senhor te conceda graça. E o Senhor volte para si o teu rosto e te dê paz. Que o Senhor te dê paz nesse dia. Seja abençoada em nome de Jesus. Vamos nos ver no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te dê paz.